pó. Tudo pó. Aí, depois desse evento, resta mais um evento, que é a nova Jerusalém, que vai ser adornada, né? E ela vai tomar a planície da terra. Isso. Vai se tornar o jardim do Éden, novamente. Só paz e, né, purificação, né? A terra vai ser purificada, tornando-se eterna habitação dos salvos. Apocalipse 1, 5, verso 2, Pedro 3, verso 13, né? Isaías, capítulo 11, o verso 6 e 9, capítulo de Isaías 65, verso 17 e 18, 21 e 25. É só ler lá, né, irmão? Eu vou repetir de novo, né? Então aqui, sabe, a terra é purificada, torna-se eterna habitação do salvo. Apocalipse, né, 5, capítulo 1 lá, o 5, né, segundo Pedro 3, 13, Isaías 11, verso 6 e o verso 9, Isaías 65, verso 17 e 18. Isso. Certo? Perfeito. Então está lá, a restauração da terra, né? Aqui é onde habitarão os salvos, né? Olha aqui, que isso aqui é a maior riqueza, né? Isso que o homem tem que buscar. Que é a terra restaurada, né? E onde eles só viverão os salvos. O obediente, né, irmão? É verdade. Então, irmão, sabe, eu vou fazer uma interpretação minha. Só isso é uma coisa que está dentro do meu coração. Correto. Certo? Não quero que as pessoas assistam o vídeo e dizer que um cristão, né, um salvo, não pode possuir riqueza na terra, possuir bens. Não, nós temos que comer do bom e do melhor. E se for possível, teremos muita riqueza aqui na terra. Ela só não pode colocar o seu coração na riqueza. Exato, esse que é o perigo. Porque o Senhor mesmo, né, o Salvador, ele recriminou esse tipo de pessoas, né? Exato. Mas seja ele ímpio, seja ele justo, todos os nossos bens, tanto do ímpio como do justo, vão ser destruídos na volta do Salvador. Vai ser queimado, vai ser destruído. Essa terra vai ficar por 1000 anos aqui. Virar cinza. Né? Virar cinza, né? Então, o que nós temos de preferência, que eu chamo de exclusividade, exclusiva, irmão, é buscar o reino do céu, a nova Jerusalém. É o que nós devemos fazer. Essa é a verdadeira vitória. Não acreditar em qualquer pessoa, seja de mim, no irmão Jorge. Não acredite não, irmão. Vai à Bíblia, busque, leia, né? Verdade. Examine as Escrituras, como ele disse lá, né? Examinar a Escritura, porque cuidar tem nela a vida eterna, que só ela que testifica de mim. Se estamos aqui hoje pregando essa mensagem sobre a terra restaurada, é porque nós estudamos. Exato. E vimos que realmente essa terra, ela vai ser restaurada. E todos têm acesso a isso, né? Só buscar. Porque Pedro escreveu sobre isso, Abadia escreveu sobre isso, né? No Salmo também está escrito, Salmo 21, 19. Exatamente. Né? Pedro, em Hebreu, Malaquias, né? Todos esses textos, irmão, Malaquias 4, 1 e 3, está lá escrito. Está lá escrito. Né? Hebreu, capítulo 10, 27. Isso aqui não é palavra do irmão João, nem do Jorge, né? Não. É bíblica. Palavra do Eterno. É bíblica, né? Então você veja que esse texto, né, de Salmo, né, a pessoa vai lá e lê Salmo 21, 9, 37, 10, né? Abadia 15, 16, está falando disso, do milênio da terra prometida. Exato. Né? Porque a terra prometida, ela era exatamente para o povo de Moisés. E se eles tivessem cumprido, irmão,
Moisés tivesse cumprido as ordens do Eterno, naquele tempo de Moisés, ali de Josué, Caleb, isso. Você sabe que a Bíblia não narra, mas eu acredito que ali o Eterno teria exterminado com Satanás e seus anjos. Com certeza. Porque aquelas guerras que teve ali, foi muitos judeus mortos. Muita gente morta. Entre a morte e a vida, né, o Salvador falou, escolha a vida. Exato. Se eles tivessem obedecido, talvez ali já teria terminado, nós nem existia. Mas que a gente sempre cita Moisés no deserto, né? Está se repetindo novamente hoje, mesma coisa. Mas por que nós estamos aqui ainda, irmão? Porque o Eterno abreviou. Exatamente. Porque ele abreviou, sabe? Senão já teria terminado esse mundo desde lá de Moisés, se ele tivesse obedecido. Então, ele, é verdade? Alguns falam que o Eterno é longâmico, né? É verdade. É porque ele... Isso ele é mesmo, né? É que ele quer dar tempo para todos. Porque aí nós não vamos ter como falar, mas eu não tive tempo, eu não sabia. Eu não sabia disso. Eu não tive tempo, né? Então ele dá tempo e mais tempo e mais tempo. Agora, quando chegar a reta final, aí não tem mais como pular mais. Que as mensagens estão sendo pregadas, está sendo purificada, né, nesses últimos tempos, né? Então, todos aqueles que gostam da verdade, né, não fiquem iludidos com lideranças, quer saber da verdade, quer falar se o sujeito está falando a verdade ou ele está mentindo. Que é fácil você chegar aqui, né, irmão? Quando você vê tantos aí, pregam muito bonito, o cara fala muito bem, tem uma habilidade para pregar que é incrível. E isso é um laço. Será que essa pregação maravilhosa que o cara está fazendo ali, o cara simplesmente é uma estrela, será que é verdade o que ele está falando? Você vai conferir? Aí que está a diferença do Beliano, né? Beliano falou, não, peraí, esse cara está falando, deixa eu vou conferir lá na escritura para ver se está certo. É verdade. Não vai na conversa de qualquer um. A Bíblia, ela não tem contradição. A Bíblia diz, examine a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna. Exato. Examine. O que é examinar? Minuciosamente estudar, meditar. Não cai em laço de boas pregações, não cai nesse laço. O próprio Satanás usa esse tipo de gente. Verdade. O Satanás, ele usa homens super instruídos, irmão. O cara prega ali que se você não tiver conhecimento, você cai na lábia do cara. É verdade. Ou não é? Eu, irmão, sabe, eu fui pentecostais por muito tempo. Até inclusive eu e um outro pastor pentecostal, ele abriu a igreja, né? E eu estava ali como diácono. Certo. Né? Depois fui levantado a presbítero, né? Certo. Que eu não entendia nada disso. Hoje eu entendo, porque eu estudei a Bíblia, eu sei o que é presbítero. Te colocaram lá, nem te instruíram. Não tinha instrução nenhuma, não conhecia as escrituras nem nada. Mas eu estudei as escrituras praticamente sozinho. Aí, tá vendo? Eu não estudei com teólogo, não estudei com professor de escola sabatina, né? Eu estudei por si mesmo. Teologia foi criada pelo homem. E fiz, quando eu era bêbado de calçada, irmão, eu dormia na calçada. Correto. Dormia bêbado na calçada. E quando um dia eu levantei e eu olhei para o céu, né? E eu já tinha, assim, ouvido falar de crente, já tinha ido, sabe, numa igreja, mas não se libertei. Exatamente. Mas quando eu olhei para o céu e perguntei para o meu Salvador, Yeshua HaMashiach, naquele tempo eu não sabia nem o nome dele. Exato. Ninguém sabia, né? Só perguntei se ele existia. E se ele existia, então ele provasse para mim que daquele momento ali, que eu saí dali, né, que eu nunca mais colocasse uma bebida na boca. Se ele realmente ele
o Deus. Existe, né? Se ele existe, né, naquele tempo, né, que eu não sabia nem o nome do Eterno e nem do seu Filho, né? E foi aí que... do romano, né? E foi aí que eu levantei, sabe? E eu tinha recebido o meu pagamento, estava com todo o meu pagamento, que eu trabalhava de azulejista, pedreiro, né, de construção civil, com meu dinheiro todinho no bolso. E não era pouco, era muito. Eu tinha terminado o meu serviço, né, tinha recebido tudo. Mas você acredita que eu dormi na calçada, ninguém tirou um centavo do meu bolso? É milagre. Né? E aí eu falei com ele naquele dia, levantei, sentei na beira da calçada e falei com ele. E falo para o irmão que naquele dia eu nunca mais coloquei uma bebida na boca. E para ser correto e verdadeiro, até vegetariano eu virei. Olha. Que eu gostava muito de churrasco, de cerveja, de vinho, vodka. E aí eu tornei-se vegetariano. Você vê, mas isso você pediu força para o Eterno, né? E ele me deu. Me livrou. E você fez a sua parte. Exatamente. Porque o Eterno ele não faz as coisas se você também não colabora. Ele não vai agir sozinho. Não. Se você não quer. Porque eu estou falando isso, irmão? Porque os nossos seguidores, eles têm que entender uma coisa. Não acredite no Jorge, não acredite em mim. Acredite no que nós fala e corrija na Bíblia, vê se está igual. Hoje você tem uma imensidão de opções de pesquisa, de estudo. Não tem mais desculpa. Então, irmão, eu quero falar aqui, irmão Jorge, hoje, sabe, eu vou começar sempre, né, explicando para os nossos ouvintes, mas também fazendo uma comparação. Porque muitas pessoas, eles são, que nem a própria Bíblia fala, são nércio, tardio em entender. Isso. Né? Veja bem, essa semana que passou agora, eu assisti um vídeo, sabe? Eu estava pesquisando um vídeo sobre as 7 igrejas, né? Correto. E que época que começou, que época que João falou, né? Que época que o Salvador desceu na ilha de Pátima para falar com ele, que ano que foi. Eu estou pesquisando isso aí para ver se eu consigo fazer um vídeo sobre isso daí. Né? Mas aí eu abri o meu computador e aí eu fiquei curioso. Tinha não vou falar o nome do pastor, porque esse pastor é mentiroso. Mentiroso. Tem muitos aí. Não vou falar o nome dele. Mas eu abri o vídeo e ele estava pregando, sabe? Estava pregando. E de repente, esse pastor começou a falar em língua. Aí você já percebe o falso pastor, né? Ele começou a falar em língua. Aí ele falava em língua e, sabe, pulava lá e falava em língua e falava em língua e gritava, sabe, falava em língua e tal. E eu fiquei só prestando atenção. Aí, irmão, sabe, eu lembrei de uma história minha, isso aí aconteceu comigo. Correto. Eu fui numa igreja, né, eu era novo, tinha se ali batizado numa igreja pentecostal, né, não vou falar o nome do pastor também. Correto. E eu comecei ali, sabe, pregar assim, né? Saía com ele, pregava, e de repente ele falava a língua. Falava a língua e eu, naquele tempo, eu achava que era o Espírito do Eterno. Falando através dele, né? Mas bom, aqui, hoje está empisteado isso aí. Então aí é o seguinte, o que aconteceu? Aí um dia eu falei, eu vou visitar as outras igrejas. Vou visitar essas igrejas por aí, porque tem muita igreja, né? Vou ver como é que é. Se é igual essa onde eu estou. Se tem que falar em língua, né? Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, irmão, sabe, aí era uma igrejinha pequena, tinha mais ou menos 20 membros só. Certo. E aí eu entrei, sentei, aí o pastor, que tinha ele e a mulher dele lá, foi lá e olhou para mim e falou, o pregador chegou. Aí eu
Fiquei quieto. Aí ele falou, se é você mesmo, Deus me mostrou. Ah, ele falou com você, era o pregador. Que era o pregador. Olha só. Aí eu naquele tempo, né, já tinha sido ungido a presbítero, né? Falei, bom, se eu sou presbítero, né, eu pregava na minha igreja lá de vez em quando, né? Correto. Aí eu falei, tá bom. Aí ele fez oração, né, e falou lá e tal, recebeu os dízimos, oferta, né, e depois eu fui pregar. Aí preguei. Eu nem me lembro que eu preguei nessa época. Né? Aí fui lá, preguei. Aí depois fiz oração. Sabe? Aí eu fui fazer oração. E quando eu fui fazer oração, eu fui pôr a mão na cabeça daquelas pessoas que vinham vindo. Aí manifestou 2 demônios. 2 demônios manifestou. Aí o demônio olhou para mim, já falou um monte de coiseira. Sabe? Eu já mandei ele calar a boca, ele pôs a mão na cabeça da menina, expulsei o demônio. Aí veio a outra também, demoniou, eu expulsei o demônio, né? E aí todo mundo depois saiu, ficou eu, a esposa dele e o pastor. Aí ele falou, irmão, eles falam assim, o Senhor me disse, o irmão não foi batizado ainda com o Espírito Santo. É todo esse falso profeta que tem essa tática, né? Mas o irmão vai ser batizado com o Espírito Santo hoje. O Senhor me disse. Vê aí, irmão. Aí eu peguei, tá bom, irmão, mas eu quero ser batizado com o Espírito Santo. O irmão não quer falar língua, eu falei, olha, irmão, eu quero. Eu achava que era verdade. Né? Sim. Aí ele e a mulher dele ali em roda de mim, falando língua, pulando e orando, e pulando e orando. Sapateando. E sapateando, irmão, eu fiquei de joelho. Aí quando eu estava de joelho, que eu não aguentei mais, sabe, o joelho estava tão doído que eu falei, misericórdia, sabe, eu vou sentar, né? E eu não conseguia falar. Vou inventar um aqui. Mas como inclusive esse pastor, que eu vou falar agora, não vou falar o nome dele, né? Sim. Aí eu tinha um vídeo desse pastor, uma fita dele, que eu gostava muito das pregações dele, né? E aí eu falei, eu decorei. Aí eu decorei a língua, sabe? Eu decorei a língua, né? E ali na fita dele, né? Aí eu pensei, falei assim, mas então eu já fui batizado do Espírito Santo, porque eu já decorei essa língua, né? E eu pensei assim, deve ser essa, né? E aí lá, sabe, o cara falando e colocando a mão e pulando, já fazia quase 40 minutos. E eu já não aguentei mais. Aí eu falei, bom, eu vou falar. Né? Aí eu concentrei a minha mente. Se eu falar, eu vou levantar. Eu pensei assim, né? Deve ser. Naquele tempo nem isso eu pensei, irmão. Achei que eu já estava nessa língua e eu sabia decor. Então eu falei, deve ser isso, né? Aí eu peguei, né, e falei, cantaraba, rouba, xabianébria. Ah, rapaz, mas aí a irmã pulou e gritou e foi batizado com o Espírito Santo, e foi batizado, e aí começou a falar uma língua lá que eu não entendia. Aí, mas você queria, pode levantar. Aí peguei e saiu, falou assim, a irmã Graça foi batizado. Aí levantei. O negócio você queria levantar. Levantei, sabe? E aí foi aonde que eu nunca mais pisei numa igreja pentecostais. É um engano. Porque eu saí dali triste. E com o joelho ardendo. Aborrecido, o joelho ardendo, sabe? Nunca mais eu pisei numa igreja pentecostais. E aí segui minha carreira de ler a Bíblia, né? Depois eu fui para o Adventismo, né? Também. E é uma igreja que ela é uma igreja boa, mas se deixou se levar também por a doutrina de Babilônia. Se perdeu, né? Se perdeu. E aí agora, essa semana, irmão, eu vi o mesmo pastor, ele já está de idade, né? Ele é até deputado. Deputado? Ele é deputado federal, acho que federal estadual. E ele pregando ali, eu estou assistindo ali, sabe? Na televisão. Certo. Muita gente, daí um pouco o caba vai falar em língua, né? Ele começa lá falar em língua, orar e falar em língua, daí o caba vem lá e canta a xabrionébria. Eu falei, misericórdia. Entendeu? Falou a mesma língua.
Isso aí tem dentro do Espiritismo, no Umbanda. E aí... Tem essa linguagem, irmão. Quando nós já estudamos sobre os 3 espíritos imundos que operam dentro das igrejas, isso aí é sério. Às vezes você passa batido, mas olha aí Apocalipse. Os 3 espíritos imundos estão atuando hoje. Irmão, isso é tão sério. É tão sério que a gente vê que a pessoa, quando ele fala nessa língua, a gente sabe corretamente que ele não está falando na língua dos anjos, né, e nem na língua do Eterno. Ele está falando na língua de Satanás. É Satanás que fala na boca dele. Vou provar por quê. Porque nós temos um estudo sobre língua. Isso. Lá em Pentecoste, quando os discípulos falaram em língua, eles falaram em língua das nações. Sim. Tem pronúncia e tem conteúdo. O que é língua das nações? Língua das nações é uma língua que eu falo, vamos supor, posso ser um paraguai, mas eu falo na língua do Paraguai, ou seja, de um Paraguai, mas língua que ele compreende. Sim, língua de nações, né? Se eu falo na nossa língua, igual nós estamos pregando aqui agora, né? Quem vai entender nossa língua é o brasileiro, mas estamos falando na língua de estrangeiro, ou seja, é uma pessoa falando na língua dele, da nação dele. A nossa língua é portuguesa, né? Cada país tem a sua língua, né? Você entendeu, irmão, como que é? E é por isso que eu falo sobre o milênio, sobre a volta do Salvador, nova terra restaurada. Confira. Né? Não vai na conversa. E para terminar o vídeo, nós vamos terminar o vídeo agora. Não confie em nós, confie na Bíblia. Né? Isso. Mesmo a Bíblia sendo perturbada com milhares de textos, né? E 2000 e poucos, né? Mas ela ainda é a palavra do Eterno. Né? É isso, com o passar do tempo está sendo restaurado. Né? É verdade. Porque já tem muitas escrituras então, boas. Vamos ler aqui, né? Eles serão o seu povo, né? Isso. O mesmo Eterno estará com eles, e será o seu Eterno. O Eterno limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não mais haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem ardor, porque já as primeiras coisas são passadas. E ao que estava sentado sobre o trono, disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei o seu eterno e ele será o meu filho. Exatamente. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 7. Certo? Então, todas essas coisas que nós falamos aqui, do milênio, né? A volta do Salvador, a Nova Jerusalém, o milênio, né? A ressurreição, tudo isso é verdade. Exatamente. Tudo isso é verdade, né? E palavra do Eterno, né? Palavra do Eterno. Ali não haverá miséria, nem tristeza, nem lágrima, nem enfermidade, nem mal algum que existe. Moradores nenhum dirás enfermo. Então, no novo céu, nova terra, né, irmão? Lá não vai ter mais doença, né? Não vai ter mais enfermidade, não vai ter roubo, não vai ter assassinato, não vai ter adultério, não vai haver mentira. Totalmente. Não é verdade? O Eterno totalmente restaurada, né? A terra, né? E aqui, irmão, tem um pedacinho que até eu marquei, que eu achei muito interessante. O meu povo habitará em morada de paz. Aqui ele está falando, irmão, o povo dele, aqueles que acreditam nele,
Exatamente. Né? Toda a mensagem do nosso Yeshua HaMashiach, nós temos que acreditar no que ele falou. Né? Por exemplo, se ele fala que vai fazer novo céu, nova terra, isso é verdade. Com certeza. Se ele fala que é ele e o Pai só e não existe um terceiro, é verdade. Verdade. Se ele fala que aquele que pecar, a alma morrerá, vai morrer. Transgressão, né, da lei. É a transgressão da lei. Né? Então a morada que nós vamos habitar com ele são as pessoas que creem na verdade. Exatamente. Porque lá não há mentira. Não vai haver mentira. Não é verdade? Não vai haver mentira. Então aqui fala que em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Isaías 32, verso 18. Nunca mais se ouvirá de violência na terra. Então essa violência que está acontecendo hoje, coronavírus, os traficantes, essas pessoas que hoje cometem essas barbaridades, né? Muitos crimes, né? Eles ainda, esse povo, né? O Salvador não votou. Ainda esse povo, se ele se arrepender, deixar de fazer a maldade, o Salvador vai aceitar eles, né? E eles vão ter essa morada. Vai. Mas se continuarem, né? Eles com seus crimes, né? Isso. Não vai para a nova morada. Não vai herdar, né? Eles vão ser queimados lá em volta de Jerusalém. Exatamente. Eles vão ser destruídos, né? Então, aqui fala, né, da violência na terra. Isso. Né? Agora, quem faz isso? O próprio homem, né? O próprio homem através de seu líder, Satanás. Seu mentor, né, da maldade, né? Que é Satanás. Não é verdade? E aqui, irmão, ele fala aqui, ó, sabe, olha só. Edificarão. Olha que beleza, irmão. Edificarão casas e habitarão e plantarão vinha e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem. Interessante esse texto, irmão. Sabe por quê? Porque eu estava estudando isso aqui, eu achei até engraçado como o nosso Salvador é fiel, né? Ele fala que edificarão casa, habitarão, plantarão vinha, comerão o seu fruto, e não edificarão para os outros que habite, né? Exatamente. Ou seja, por exemplo, hoje você tem uma terra, você planta, né? E se for na beira da estrada, os cabas passam por ali, ó. Passa o rodo. Passa o rodo. Os cabas, se for pé de laranja, for melancia, for coisa, os cabas tá maduro, os cabas passam lá, pega sem pedir. Pega. Né? Então lá na Nova Terra não vai ter isso. Não vai ter. Não é verdade? Não vai ter, né? Não tem essa mente mais, né? A mente foi restaurada. O pecado parou de existir, né? Aí temos aqui, né? Fala que não plantarão para que os outros comam. Tá vendo? Né? Então lá cada um vai plantar o seu. Não sei o que vai ser. É que o Eterno, o projeto dele era esse, né? Por exemplo, o Eterno não criou cidade. Ele criou a natureza, esse planeta, e onde nós deveríamos estar, que era ali no seu pequeno, no seu espaço de terra, né? Uhum. Ali você teria o seu sustento com a sua família, respirando o ar puro no meio da natureza. Verdade. E não esse aglomerado. Esse aqui é um aglomerado. Que dentro da cidade, o que tem? Combustível de veículo, aglomeração, confusão, brigas, mortes, roubo, assassinato. Não pode deixar o portão aberto. E o Criador não criou isso. Não. Então, ele criou um homem livre, né? O homem era para ser livre, né? Ser na natureza, vivendo em harmonia com a natureza, né? Preservando. Mas hoje nós estamos vendo um mundo totalmente ao contrário, né? Por causa do pecado. O pecado é que trouxe todas essas coisas. Vamos terminar o vídeo, irmão, aqui, ó.
Fala assim: e não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação. Então lá, no novo céu, nova terra, os filhos, seu irmão, que for salvo, eles vão ressuscitar. Isso. Os meus filhos, aqueles que for salvo, vão ressuscitar. E lá não vai ter dá em casamento e toma em casamento. Não vai ter isso. Não vai ter mais filho, né? Porque se eu for salvo, a minha esposa for salva, e meus filhos for salvos, nós temos já uma família, no novo céu, nova terra. É o que foi constituído aqui. Lá não vai ter mais. Né? Não, lá não vai ter mais. Né? E aí falam, né, que, né, dos benditos do Eterno e os seus descendentes com ele. Então veja só, os nossos descendentes, nossos filhos, né, nossa esposa, né, nossos parentes, né, isso, eles vão estar lá, se eles forem salvos. Exatamente. No novo céu, na nova terra, né? Nem, por exemplo, cada um tem a sua família, né? Mas nem todos estarão lá, porque a salvação é individual, né? Se o membro da nossa família não buscou, né? Então, verdade. Aí eles vão estar perdidos e vai ser queimado lá em volta de Jerusalém perante os nossos olhos. Exatamente. Se eu for salvo, se o irmão for salvo, se nossos seguidores forem salvos, nós vamos ver os nossos parentes, seja filho, pai ou mãe, se não forem salvos, eles vão ser queimados diante dos nossos olhos lá em volta de Jerusalém. Triste isso, né? Vai ser triste, irmão, é uma tristeza, né? Mas ele é justo, né? E quando a gente, né, irmão, a gente estava finalizando também já, né? Quando a gente se trata ali, né, não é que a gente queira mal de nenhuma denominação, né? Dos irmãos das outras denominações, pelo contrário, porque eu acho que a pessoa que tem temência ao Criador, ele quer levar a verdade e tirar essas pessoas na situação de risco, né? Que é uma situação de risco. Então é o que a gente está fazendo. Quando a gente prega aqui, às vezes a gente fala palavras que não bate com o que foi estudado lá nas denominações. Isso aqui a gente está simplesmente com o conhecimento que a gente adquiriu através do Eterno, alertando os irmãos, mas jamais iremos, né, denegrir quem quer que seja. Respeitemos, né, precisamos respeitar toda a fé das pessoas, né, porque muitos ali estão enganados, né, muitos não têm conhecimento realmente, né, mas aqueles que têm conhecimento não querem que os irmãos tenham, e para ele não ferir o seu orgulho e não perder a formalidade do seu sábado, do seu domingo, ele continua ali dentro e não quer saber da verdade, mas muitos ali sabem da verdade, né, irmão? É verdade. Então aqui a gente está para esclarecer, mas queremos salvação não só para nós, mas para todos. É verdade, irmão. Na verdade, os salvos, né, e as pessoas que lêem a Bíblia, entendem as Escrituras, por exemplo, ele entende que a salvação é individual. Individual. Primeiramente. Né? Exato. Segundo, quem julga é o Eterno. Terceiro, quem salva é o Yeshua HaMashiach. É ele que morreu por nós. Não é verdade? Ele que morreu por nós. Então, eu mesmo, irmão, sabe, eu não condeno nenhuma religião, nem o satanismo, nem o budismo, nem Xexenoê, nem mesmo pentecostais, nem mesmo adventista, eu não condeno ninguém. Simplesmente eu prego a verdade. Eu prego a verdade. A pessoa que ouviu os vídeos, ele confira pela Bíblia. Exatamente. Né? Por exemplo, eu vou ler agora um último texto aqui. Olha só. Vê se é meu esses textos. Não é meu. É o que está escrito na Bíblia. Exatamente. Será que antes que clame, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos,
e o leão comerá espalha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Salvador. Isaías 65, 21. Olha só lá, isso é Isaías, é bíblico. Exatamente. Né? Isaías 65, 21, verso 25. E eu escolherei dentre eles para sacerdotes e levitas, diz o Salvador, porque como os novos céus, nova terra que vou criar, subsistirão para sempre diante de mim, diz o Salvador, assim subsistirá a vossa prosperidade, o vosso nome, em que de mês em mês, de sábado a outro sábado, toda a carne, toda a humanidade virá prostrar-se diante de mim e me adorará, diz o Salvador. Isaías 66, 21 a 23. Então, irmão, está aqui, ó. Ao findar esse vídeo, né, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Quando a gente chama atenção de alguma igreja ou de algumas doutrinas, é porque realmente está errada. Porque a Bíblia, ela não pode contradizer. Exato. Não é verdade? É verdade. Como esse texto aqui, irmão, ó, ele fala assim: alguns em todo o meu santo monte, diz o Salvador. Ó, eu vou voltar aqui atrás, que não sou eu que estou falando, ó. Eu li esse pedacinho, né? Mais atrás, irmão, fala: não farão mal e nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Salvador. Né? Ele aqui está falando dos animais e inclui até a serpente. Exato. A cobra, que hoje é uma cascavel, se ela morder o cabo e demorar uma meia hora, ela morre. Exatamente. Não é verdade? Se um sicuri pegar uma pessoa e que é na beira do rio e não tiver ninguém para acudir, ele engole ele inteiro. Verdade. Né? Esses animais não farão mais dano nenhum. Agora, para terminar o vídeo, quando nós estiver lá, no novo céu, na nova terra, se os animais não vão fazer dano algum, todos esses animais que tem na face da terra, quanto mais nós. Ali vai ser uma sincronia, né? Assim, uma sintonia, né? De pacificação, né? Ali não vai ter a marca do pecado. O pecado, ele gerou tudo isso, né? Verdade. Ele afetou até as criações, né? Os animais, tudo, né? É verdade. A natureza. Então isso aí vai ser estripado, não vai ter mais. É verdade. Então, irmão, aqui, para quem estuda a palavra do Eterno, eu deixo aqui um alerta. Não vai haver outra vez o ser humano que tiver no novo céu, na nova terra, né, em Jerusalém, não há possibilidade nenhuma de pecado outra vez. Aí alguém pode perguntar: mas por que, irmão? Pode ser que, né, aconteça de novo? Não. Porque o originador do pecado vai ser exterminado no milênio, queimado, e vai virar cinza. Acabou. Ele não vai existir, né? Não vai mais existir. É por isso que o Salvador fala que nós vamos viver para sempre, né? Acabou. Perfeita harmonia, novo céu, nova terra, nova vida. E aquele que quer entrar pela porta, o Salvador está com os braços abertos para receber. Está chamando a todos. Mas aqueles que é de Satanás, né, como o próprio Salvador falou, que entra pela porta das ovelhas é recebido. Mas aqueles que aceitam doutrinas erradas, sabe, vai se abraçar com Satanás lá no milênio. Amém, irmão? Amém. Aqueles que querem
satisfazer o seu ego, como pregador, né, como quem quer que seja, né, que esteja na liderança, né, que na verdade ali esses homens querem saciar o seu ego, eles não querem a salvação, né, irmão? Então, tudo que a gente está pregando, ensinando, né, isso serve para mim, para o irmão João, para você, para todos, né? Nós que precisamos se adequar ao que é eterno, porque não a Escritura jamais vai se adequar a nós que temos que se adequar a ela, nós temos que seguir a palavra, obedecer, né? Cada dia uma luta com a nossa natureza, né? É verdade. Nossa natureza é perversa, então é aquela luta constante e sempre reconhecendo nossos pecados, né, irmão? A natureza nossa só vai ser mudada na vinda do Salvador, né? Mas aqui fica um abraço, né? E o irmão Jorge agora vai fazer um apelo, porque nós estamos precisando muito, né, irmão Jorge? Exato. Muito do like, né, dos inscritos, para que essa mensagem ela chegue, né, ao Exato. Mundo inteiro. Porque hoje, irmão, as coisas que não prestam, rapidinho chega. Propaga rápido, né? Um rapaz que começou a fazer vídeo, esses vídeos aí de mulher, sabe, pelada e coisas do pecado terrível, né? Mas nós começamos a fazer nossos vídeos, né? Ele começou faz acho que 2 meses, está com mais de não sei quantos milhões de acessos. Exatamente. O pecado é assim mesmo, né? O pecado cresce, né? As coisas do eterno é assim mesmo. Mas é verdade. Faz oração para nós, irmão Jorge. Mandaram uma foto esse dia para mim lá no meu Face. A igreja do mundo, né? A igreja do mundo romana. Mostra ali a multidão seguindo, só por líder, né? E a igreja do Eterno, do Yeshua HaMashiach e do Yah, 3 pessoas. É verdade. Aí você vê a foto, né, da romana lotada e do Eterno 3 pessoas. A Babilônia, né? E é assim, né? É assim mesmo. Pouco vão se salvar, porque o próprio Salvador falou, poucos se salvarão. Né? Verdade. Mas os que vai ser salvo, sabe, vão agradecer muito o Eterno. Eu penso, irmão, não tenho nem condições nenhuma de baixar a cabeça diante do meu Salvador e se humilhar diante dele, sabe, achando que eu mereço. Eu não mereço nada. O que eu mereço é a morte, porque foi isso que Adão fez lá no Éden. Mas pela misericórdia do meu Salvador, pelo poder que ele tem e a graça que ele recebeu do Pai dele, a autoridade, eu confio nele. Exatamente. Ora para nós, irmão, para terminar o vídeo. Então, para antes da oração, vamos só mais uma vez pedir, né? Os irmãos aí que estão seguindo, está um acesso muito bom, já passamos de 2.000, já estamos chegando quase 2.200 acessos. O acesso está indo muito bem, né? Só pedimos que se inscrevam, né? Que a inscrição, o like, o compartilhamento, isso aí gera né, então, o tráfego ali no canal, isso impulsiona cada vez mais, né? E o YouTube, ele impulsiona mais a mensagem, tá? Então é importante que se inscrevam lá, ajude aí a palavra se expandir, que todos nós vamos ser beneficiados dessa graça, que é de graça. O Eterno falou que de graça recebeu e de graça estará, né? Então é pela missão da palavra, levar essa verdade aos confins da terra. Vamos orar então. Querido Pai eterno, mais uma vez, nesse santo sábado que está decorrendo, novembro de 2021. Estamos encerrando mais um estudo hoje sobre a terra restaurada. É o que vai acontecer. Está na sua palavra, está no Apocalipse, que a terra será restaurada. Esse estudo, que o seu Espírito toque em cada uma das pessoas que assistiram os vídeos, para que sejam transformadas também, assim como nós estamos também buscando transformação, arrependimento dos pecados, cada dia pedindo o seu perdão, que o seu Espírito nos impulsione, nos fortaleça
nos dê sabedoria, tranquilidade, paz, para que possamos vencer a cada dia, cada santo dia que o Senhor permite, cada dia que o Senhor dá vida para nós, é porque o Senhor quer que nós seguimos adiante. Então, precisamos agradecer a cada instante, a cada dia que o Senhor nos dá. E esse dia, o Santo Sábado, é mais um dia especial, onde o Senhor cessou da criação. Então, nesse dia onde estamos todo Santo Sábado fazendo estudo, que o seu Espírito venha, os seus anjos aqui, nos fortaleça, nos proteja, livrai-nos de todo perigo, do mal, pessoas más, e que o Senhor coloque pessoas maravilhosas, pessoas humildes, pessoas simples de coração, que queiram aprender, querem se arrepender e querem ser salvos, porque é de graça que o Senhor está chamando, o Senhor está dando, é de graça. Então, quem quer ser salvo, quem quer a verdade, venha fazer parte dessa igreja do Eterno. Agradecemos em nome do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.